Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. E aí, pessoal? Vamos para mais uma noite. Mais uma noitezinha de conteúdo. Hoje nós vamos falar aí sobre as principais objeções do mercado. Vamos aguardar a galera chegar aí. A galera encaminha aí o aviãozinho pro parceiro aí que quer participar, pro amigo instalador. Fala, Fontes. Nosso amigo Giovanni. Fala, meu amigo Henrique. Fala aí, Fala, galera da Rafas. Santrene. Estamos aqui partindo para uma viagem Tá me ouvindo aí, bem ainda? mas não deixando a turma aí, porque é importante a gente estar passando conteúdo aí relevante para a galera, independente de onde a gente esteja, não, Henrique? Exatamente, aqui eu estou na cabine do Batmóvel da P2 Solar. Bom, E é desse jeito que funciona. Vamos dar mais um minutinho aí pra galera entrar aí. Vamos mandar o e aviãozinho hoje, né, aí. já para adiantando para a turma aí, a gente vai falar de objeções, né, como vencer as objeções aí na negociação solar ou geral ali, na hora de mencionar, como que está essa... Cara, a questão da objeção, ela se trata tanto de momentos em que você está prospectando um cliente, assim como momentos que você está negociando com o cliente, né? Porque às vezes você está ali no churrasco, num bate-papo, você está só criando oportunidade e às vezes naquele momento ali esse cliente já vem com algumas objeções, né? E é importante a gente entender as etapas e saber contornar essas objeções, né? Eu costumo falar que às vezes a gente vai fazer uma visita no cliente ou a gente vai apresentar, simplesmente a gente vai apresentar ou numa reunião para entender a necessidade com o cliente, eu tenho que focar naquilo que eu programei para entregar. Por exemplo, eu estou indo a uma visita e o meu foco hoje é fazer uma apresentação da minha empresa para levar as soluções que a minha empresa entrega, né, para como que eu posso orientar esse cliente. E muitas das vezes esse cliente ele já vai criar algumas objeções ali naquele momento, tá? Só que acontece, o teu foco não era apresentar a empresa, então você não precisa ter as respostas das objeções naquele momento. Você tem que focar naquilo que você veio para fazer. Se você tiver já a resposta dessa objeção, você já entrega ela ali. Isso vai trazer para o cliente a questão de segurança. Mas não perca o foco. Se o foco era fazer uma apresentação sua, uma apresentação da empresa, como que a energia solar vai agregar valor para ele, você vai dizer para ele: olha, seu fulano, eu entendo a sua dúvida em relação a isso, tá? Na nossa reunião de apresentação, eu já vou também trazer para o senhor as respostas a respeito dessa pergunta levantada aqui, né? E, obviamente, se você não souber isso, se for alguma coisa que envolva uma situação de engenharia, se for alguma coisa que envolva a situação do projetista, quando você for levar a solução para o cliente na sua segunda reunião, que você for apresentar a proposta, aí sim você vai falar sobre aquela objeção que aquele cliente te levantou na reunião passada. Lembra, seu Rafael, que o senhor tinha me comentado que a taxa de juros estava um pouco alta e que, de repente, financiamento não era o melhor caminho para o senhor? Olha, então, pensando nisso, eu trouxe aqui uma proposta que ela vai ser flexibilizada aqui, se eu podendo pagar no cartão de crédito com a taxa de 1,19, ou, de repente, eu tenho aqui uma solução para o senhor pagar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, fica melhor do que aquela situação da gente mexer com financiamento, ou seja, você já levantou as objeções que ele levantou, que ele trouxe para ti. Então a gente tem que focar no que eu estou, qual que é o exercício que eu estou indo fazer com o meu cliente hoje.
Eu não preciso ter a necessidade de contornar a objeção naquele momento em que está sendo feita a pergunta. Por quê? Senão tu não vai entregar nem a objeção dele e nem Boa o que era noite, para você querido. entregar. Como estamos aí? Fala, Fabão. Beleza? Fala, Fim Fábio. de semana Tudo glorioso aí certo? a todos. Vamos Boa noite, galera que tá entrando aí no chat. Vamos chamando geral aí, que eu tô vendo que o conteúdo já tá comendo aí, né? Tá. E acho que vamos fazer um Tá, bate-papo com a tá. turma hoje aqui, né? Com vocês dois, e a gente vai falar sobre objeções aí, em relação à questão de negociação, em questão também de negociação não só, né, dos dois cenários, do integrador com o cliente, que você está fechando o gerador, e também das objeções, Fábio, do instalador com o integrador. Então a gente vai Sim, dar do os B2B, dois né? cenários aqui para a turma, porque a ideia nossa da Santurma é sempre passar conteúdo prático aqui, onde que vocês têm a experiência de vivenciar. Vamos falar para cada um aqui, sim, é um bate-bola, vai um primeiro, depois vai o outro. Eu vou começar com você, Fábio. Vamos Sim, falar de três objeções, mas vamos falar da primeira e da terceira. Terceira, segunda e a primeira. sim. Na tua opinião, no terceiro lugar, qual que é a maior objeção que você tem na hora de que você está negociando com um integrador? Tá, deixa eu ranquear aqui, né? As principais objeções ali, já que é pra gente guardar aqui um pouquinho da coisa, né? A primeira já tenho certeza qual é. Eu diria que, assim, a terceira seria uma maior objeção é a questão do integrador, muitas vezes ser novato na praça, não entender muito dos detalhes da situação e, por vezes, querer, ou até às vezes já vender o kit para o cliente e não, tipo assim, quer economizar com as coisinhas bobas, por exemplo, estrutura, ou até mesmo vamos colocar assim, ele quer economizar, né? Essa objeção da Economizar economia. no cabo, né? No Economizar no conector. cabo, justamente, vai botar um cabo de cobre para não ter que comprar o cabo solar, quer, às vezes, emendar, fazer várias emendas em um cabo que já tem, uma sobra de obra, adaptar uma estrutura que era de outro telhado, nesse tipo de telhado que sobrou de outra obra. Então, talvez seja essa a terceira maior objeção na questão de contingenciamento de gastos, né? O cara não está preparado ali, ou fez um preço muito ralo para o cliente e não vai conseguir entregar a melhor qualidade. Então, nessa situação aí, eu vejo que não é uma dificuldade na venda, no fechamento, mas é uma imposição que muitas vezes o cara coloca que a gente já entra no negócio sabendo que não vai ficar aquilo tudo. Entendi. E agora vamos para o Henrique. Henrique, terceiro lugar, qual que é a objeção maior que você tem na hora de vender um gerador para o cliente? Cara, uma das grandes objeções aí que a gente recebe com frequência é a questão de não tenho dinheiro, né? A gente escuta com frequência aí que não tem dinheiro. Ou, eu vou botar assim, a terceira aí, vamos falar recentemente agora, principalmente nesse cenário que a gente está, é que a taxa Sim, de juros está muito alta, essa tem né? sido a grande objeção mesmo, Henrique. Muitos clientes vêm exatamente. E aí, cara, em relação à taxa de juros, existem diversas manobras para você Sim. contorná-la, né? Uma maneira de você contornar a taxa de juros, você pode passar para o cliente, trazer para ele o novo cenário nos últimos 12 meses, né? Eu acredito muito em um novo cenário, sim, de valor de dinheiro, em um novo cenário de taxa de juros, tá? Eu não acredito muito aí, por mais que a gente tenha uma queda de Selic, eu não estou acreditando a gente a ver novamente ali taxa de juros, por exemplo, de financiamento de imóvel, sei lá, 6% ao É, ano, entendeu? Eu acho muito difícil voltar esse da patamar, gente né? ver esse cenário. Henrique, Uma outra maneira de você contornar a objeção aí da taxa de juros alta é você mostrar para o cliente o quanto os juros ele já está pagando só dele pagar a conta de luz. Porque, veja bem, se você só paga. Imagina que você foi lá no agiota e você pegou 10 mil reais com ele emprestado e todo mês você tem que pagar 5% para ele, né? Ou seja, todo mês você tem que deixar lá 500 reais para ele. Enquanto você não começar a amortizar o capital, você vai ficar pagando 500 reais para ele por mês
e a sua dívida de 5 mil com ele lá tá eterna, entendeu? A sua dívida do capital tá lá com ele eterna. É mais ou menos o que acontece com a energia. Você tem a opção de instalar um sistema fotovoltaico com seu recurso próprio, ou, se você não tem esse recurso, de você pegar um dinheiro emprestado para você poder adquirir o teu sistema. É óbvio que se você não tem um recurso e alguém vai te emprestar esse recurso, alguém vai querer alguma coisa em troca. Seja teu colega, seja o banco, seja a operadora de cartão, né? Ela vai te entregar esse recurso, você vai aplicar isso em energia solar e aí você vai pagar os juros mais uma amortização todos os meses. Então, talvez a tua parcela, dependendo do valor que esse cliente gasta de energia, ele vai ter que pagar o que ele já gastava de conta de luz, mais um residual em cima, porque é os juros que ele está pagando. E aí eu costumo dizer para esse cliente que fala assim, poxa, mas essa taxa de 1,7, cara, tá muito caro. 1,8 tá muito caro, né? Aí eu mostro para esse cliente o seguinte, vamos fazer uma conta. Se o senhor encarar esse financiamento, que você está pagando o dobro do kit, vamos imaginar ele, você daqui 5 anos, quanto que você gastou, e agora vamos imaginar que você não faça energia solar e quanto que você vai gastar nos próximos 5 anos, baseado na sua média de gasto de energia. É óbvio que, quando eu somar 60 meses de financiamento e comparar com 60 meses de conta de energia, a conta de energia vai ficar um pouco mais barata do que o que ele pagou de financiamento durante esses 5 anos. Agora a pergunta é, essa diferença que ficou mais caro por ele ter feito o financiamento, ele vai recuperar esse dinheiro nos próximos 12 meses. E do contrário, se ele não fizer o sistema de energia solar, ele vai ficar mais 5 anos com aquele montante novamente. Entendeu? Então, na hora que você mostra para o cliente, pô, olha só, você está comprando um kit de 30 mil, financiado, no final ele vai ficar 60. Só que se você comparar, diminuir esse 60 que você gastou, menos o dinheiro da sua conta de energia, a diferença ficou tipo 14 mil reais. Então, na verdade, o teu kit gerador foi de 14 mil reais, ele não foi nem de 30. Porque os 30 já estava previsto para você gastar nos Que era próximos quanto 5 energia, né, no anos. caso. Você tem que... Não, e outra... Que é a conta da energia. Então, essa é uma maneira de você contornar essa questão de taxa de juros muito alta. Está caro relacionado a quê? Porque todos os meses você já está pagando juros, só que é um juro que você não vai recuperar. Olha o Gabrielzão aí. Fala, Gabriel. Boa noite, meu parceiro. Boa noite, Não, e Ribas. outro ponto aí, Henrique, importante, você falou dessa, você quebrar essa objeção nesse momento, nesse cenário atual, para a gente que é distribuidor, né, para a gente que é importador, é o preço do material que caiu, gente. Então, ou seja, nunca vai estar o cenário melhor do mundo. Hoje você tem um cenário de, você tem uma taxa de Selic mais alta, um juros mais alto, mas o preço do produto está muito barato. Então, assim, dificilmente você vai conseguir, né, esse preço uma hora ele vai aumentar. Daqui a pouco vai estar, né, os estoques das Sim. distribuidoras, dos importadores, chegando a um estoque, vamos dizer assim, saudável, né, porque hoje a oferta está muita, né, a demanda baixou muito, mas já está começando a subir, e daqui a pouco os preços começam também a subir. Então, assim, é uma objeção para quem está com dificuldade, você falou ali, de financiar agora, eu falei, ó, você tem a desvantagem ali do taxa de juros altos, mas você tem a vantagem de você estar comprando material mais barato. Então, pode também ter esse argumento aí na hora de fechar por causa dessa questão de argumento de taxa de juros. Exatamente. Então, essas aí são, como já falamos aí, praticamente duas maneiras aí de você tentar contornar a objeção aí Tá caro. Taxa de através de juros taxa de altos. juros altas, né? Vou mandar uma pro Fábio aqui. Fábio, eu acho que tem muita gente aí que às vezes fica na dúvida entre contratar mão de obra terceirizada ou ter funcionário fichado, Contratado, né? né, no time ali. Na, na- de, Uhum. de contratar no próprio time, né? Eu acho que isso é uma objeção
sim, quando você vai ofertar teu serviço, de repente o cara fala assim, ah, eu prefiro a mão Exato, de obra exato. particular, né? Qual que é o teu argumento aí que você vai levar para esse cara que fala assim, não, bicho, eu prefiro ter meus funcionários aqui, porque aqui eu mando neles, aqui eu E faço do jeito que quero. Como é que você me... Se eu tivesse hoje, você tivesse me ofertando o vou serviço, eu contratar falasse, um pô, Fábio, mas eu time, acho né? que é melhor eu contratar minha mão de obra própria. E como é que Na você verdade, contornaria essa objeção? a resposta exata para a tua pergunta é o ecossistema que a gente criou, né? Mas a verdade é que, no primeiro momento, claro, eu vou enfatizar com o integrador e vou mostrar para ele, né, que ele vai conseguir ganhar força, arrecadar suas primeiras instalações ali, ou seu primeiro, segundo ano de operação com a mão de obra terceirizada. Ele vai conseguir ganhar, alavancar o negócio dele ali. Muitas vezes ele vai estar vendendo 1, 2 kits por mês. Aí o que eu sugiro é o quê? O cara, quando ele tiver instalando 3, 4, 5, 10 kits ali, ele contrate, né? Quando ele já tiver com mais volume, legal ele contratar. E aí eu oferto, né? Antes eu ofertava já dentro do meu negócio, agora a gente oferta através de Son Training, né? Os treinamentos em company, né? Que tanto a gente consegue atender o integrador no começo da carreira ali, que ele vai precisar da mão de obra terceirizada, quanto a gente vai conseguir atender ele na hora que ele for contratar o pessoal dele, a gente vai conseguir qualificar esses profissionais, né? Para que ele não perca tempo com os profissionais sem experiência, né? E no terceiro momento ali, quando ele já estiver sobrecarregado, vendendo, tirando todo o estoque aí do Rafael, da Digital Connect, aí eu vou ajudar ele com reforço também. Quando ele estiver sobrecarregado, em vez de ele contratar mais, causar um inchaço na empresa dele, eu entro novamente, então, ofertando ali o serviço para desatolar a equipe dele. Então, eu tento mostrar para o integrador o caminho das pedras, né? Explicando ele dessa maneira aqui que ele vai entender. Opa, então calma aí, eu posso usar o Fábio como uma ferramenta para alavancar e ganhar dinamismo até eu poder montar minha própria equipe, né? Então, acho que o mais interessante é isso, porque é aquela, né, Henrique? Você mesmo me mostrou, me ensinou essa, né? No mercado atual, o cara já começar pensando em estruturar um escritório, arrumar um aluguel, financiar móveis, contratar pessoal, ele já está fora do jogo. Ele já não tem dinamismo para brincar. Né? Então, quanto maior a tua estrutura de negócio, mais o teu preço não é competitivo. Então, cada um tem que ver o tamanho do seu negócio, o preço que pode praticar e ser sincero consigo mesmo. Tem coisa que não dá para você fazer, que não dá para concorrer, tem coisa que não dá para pegar, né? Eu vejo muita gente fazendo a loucura de pegar o serviço, sabendo que não vai dar conta de executar, ou então que vai entregar uma qualidade que não é digna para o cliente. Isso tudo só vai te queimar no mercado, né? Então, tem coisa que não compensa nem pegar, né? Para não cair no prejuízo. Ainda mais quando você tem estrutura, tem colaboradores, já tem ferramental, já tem viaturas, então tudo isso agrega no valor final, né, Henrique? Eu acho que. E uma coisa que você pode utilizar ainda aí é o seguinte, né? 90% hoje das grandes empresas, ela deixa um time ali um pouco enxuto, que é para poder atender as demandas de manutenção, porque não é interessante, às vezes, você ficar também à mercê da equipe terceirizada Sim, para te dar o até mesmo suporte que na os integradores manutenção, normalmente né? acompanham o Eu primeiro ano acho. ali do cliente, né, Henrique? Então, qualquer manutençãozinha ali é um custo que não requer. Mas a tua estratégia, conta aí para a galera, que realmente essa é muito boa. É, porque assim, por exemplo, você Sim, me dá uma garantia, ou qualquer outro terceirizado tem que me dar uma garantia, por isso que é interessante. Quem for terceirizar serviço, contratar uma empresa de formalizar um contrato terceirização, de parceria, né? ele não olhar, não, formalizar o contrato de praxe. Eu digo assim, quando ele for olhar para a questão de precificação, que de repente ele virar para o integrador e para o parceiro dele e falar, pô, bicho, mas faz um preço melhor, faz isso, faz aquilo, ele tem que levar em consideração que esse cara não está vindo simplesmente só fazer Exato. a execução do serviço. Ele tá organizando com você um suporte para na hora que der uma bucha, que der um problema, ele poder voltar. Ó, aí o cara vai. Aí ambas as partes vão fazer o seu acordo lá, fala, bicho, minha garantia vai até aqui. A partir dali, quando você precisar, eu vou, não tem problema, mas aqui eu vou te cobrar pelo menos Isso uma mesmo, multinha Henrique. X aqui, entendeu? Até para o cara também não ficar chamando você por qualquer, como diz, agulha que caiu no negócio ali. E às vezes era uma coisa que o próprio Sim. integrador poderia estar fazendo. Então, assim, para quem está começando no mercado,
é muito interessante, sim, você começar com equipes terceirizadas, tá? Por mais que você já tenha uma pessoa que vai executar o serviço, mas coloque esse cara para executar com quem já está sabendo, para ele errar com essa galera, para ele aperfeiçoar o trabalho dele ali. E para que isso sirva, para que o Fábio ou qualquer outro terceirizado ele possa servir de Uhum. alavanca no teu negócio. Você vai ganhar com uma liquidez melhor, porque veja, você não vai ter despesa lá de 13º, vale refeição, deslocamento, você não vai ter a despesa de ferramentas com a equipe. Hoje, se você for comprar um kit básico de ferramenta para uma equipe de um eletricista e 2 ajudantes, tu vai gastar aí na casa Exato, de uns exato. Eu ia dizer R$ 8.000 de ferramenta, exatamente o mesmo né? valor. Então, deixa para fazer esse investimento na hora que você Sim. entender que o teu negócio deu certo. Na hora que você entender que você criou uma engrenagem e que a coisa está acontecendo. Aí você... e aí, eu contrato já uma equipe ou eu contrato só um cara com uma determinada experiência para ele, de repente, ficar fazendo a limpeza de placa dos meus clientes, para ele fazer uma logística para mim, ir no atacadista, buscar o material. Por quê? Esse cara pivotando algumas tarefas, ele vai conhecer vários ambientes da tua empresa e você que de repente é um pouco menor vai ter uma liberdade melhor para poder fazer outras Sim, atividades dentro da empresa, para você não ficar exato. enfurnado ali dentro da instalação. E eu falo o seguinte, o gestor de obras ou o cara do comercial da empresa, ele tem que ir na obra para visitar, para passear. O Fábio já cansou de ver. Quando eu vou para minhas obrinhas lá, eu vou lá 20 minutos, 30 minutinhos, vou com drone, vou fotografar, vou filmar a galera, Você é porque eu o não tenho que me envolver diplomata, né? Eu naquilo. gosto de Já tem pensar que o alguém integrador vai responsável. sempre na obra fazer a diplomacia, fazer a parte dele de integração ali com o cliente, né? Mostrar ali. Exato. Tomar o café com o cliente E lá na aí hora do ele lanche, deixa entendeu? toda a parte Bater papo técnica com o por minha cara. conta, que a gente dá conta, demonstra toda a aptidão técnica para o cliente, passa toda a confiança, e quando ele chega lá é só sorrisos, né? Só alegrias. Exatamente. Outra coisa, Fábio, que eu acho que você pode utilizar como contornar a objeção quando o cara falar assim, pô, bicho, mas tá um pouquinho puxado, ou quando ele falar que ele prefere começar já contratando os funcionários dele, é a questão de antes da instalação, né? É, eu, por diversas vezes aí, por exemplo, já utilizei o auxílio do Fábio em projetos mais robustos. Fábio, ó, eu estou em eminência de fechamento com esse cara aqui. Tá acontecendo assim, assim. Vamos lá comigo, sem compromisso, para a gente poder olhar aquela obra, ver as condições de instalação. Por quê? Porque senão eu vou com o meu olhar de vendedor, com sede ao pote, vou querer fechar o negócio. Aí no dia que eu fechei, assinei o contrato, tudo bacaninha. Aí eu fui lá, chamei o Fábio para poder fazer. E aí o Fábio chegou, Henrique, deixa eu te falar, e o andaime, tu já contratou o pessoal do caminhão MUC, chega que dia? Aí eu, Tinha que cotar esse caminhão caminhão, tinha MUC? que. Andaime? Não, pô, aqui é... Não, mas aqui não tem como levar por dentro não, Henrique. Você não olhou que lá dentro as, as, as placas não passam no elevador? Você não olhou que essas placas mais novas, naquele condomínio lá que você fez, é porque não tinha essas placas mais novas. Lá era a placa de 450, era 2 por 1. Agora as placas são 2,44 São por várias 1,30. situações, né, Henrique? Entendeu? Só a pessoa experiente E vai aí, poder se te auxiliar ali e te passar os macetes, né? o cara não tiver essa expertise, né, ele vai poder contar com a equipe terceirizada que já tem uma experiência no mercado para poder levar essas observações e o cara poder adicionar esses valores no Antes orçamento do antes do fechamento. fechamento com o cliente, né? Então, assim, eu acho que essa é uma dica para quem está começando no mercado, cara. Assim, Exato. contrate o básico e comece com a terceirização do serviço, até para entender se você vai ter fôlego, se você vai entregar, se você vai conseguir acompanhar, mas tenha pelo menos a segurança, se você for optar por contratar, que quem está sendo contratado para executar aquela função já tenha expertise na Exatamente, área, exatamente. Muita entendeu? experiência E, tem, e e qualificação tenha. mesmo, né, Henrique? Porque o que eu mais vejo é os integradores optando pela mão de obra mais barata, que não tem certeza se o cara é qualificado, só foi pelo preço, né? E no final no final do proposto
imposto ali, quando esse cara não queima o filme do integrador, né, junto ao cliente, quando não rouba o cliente do integrador também, né? Tem muito dessa má índole ali. Ele vai deixar algum problema ou não vai te dar um pós-venda ali, não vai te dar um suporte, né? Então é muito importante escolher a risca, né? Assim como você escolheria colaboradores internos para o teu time, que você escolha o time que vai executar suas instalações, não pelo preço, não como um leiloeiro, mas sim pela a capacidade técnica, a qualificação do profissional ali, para que não haja dores de cabeça futura, né? O que você quer no início do seu negócio de energia solar é entregar tudo perfeito. Você não quer, com certeza, você não vai querer já começar com uma ou duas obras que vão te dar trabalho recorrente, né? Então, tudo que a gente faz hoje na Justec, no nosso time de trabalho, é focado em evitar retrabalhos, evitar refazer o serviço. Então, a gente já faz tudo conforme a norma, conforme os padrões, bem dimensionado, bem distribuído, em tubulações e infraestruturas já robustas ali, de modo que não deixe falha, não deixe brechas para, no segundo momento, o próprio integrador, o engenheiro, até vários casos, né, Henrique, que a gente vê, principalmente condomínios, a gente está executando a atividade e o cliente contrata um engenheiro externo, um engenheiro, muitas vezes, que vai vir só para fazer a inspeção, fazer a qualificação ali do nosso serviço, para estar apontando as falhas, né? Então, por vezes, a gente tem melhorado cada vez mais nossa mão de obra em prol disso, né? De estar apoiando os integradores ali a construir realmente, já que são as primeiras instalações, é o portfólio do cara ali, o know-how que ele está construindo ali e até mesmo aquele cliente ali mais propenso ou a comprar novamente dele ou a indicar, né, Henrique? Então, a gente trata realmente com carinho e a dica é essa, como o Henrique colocou, é uma super dica para quem está entrando no mercado. Muitas vezes o cara está entrando no mercado e ele fica receoso, que ele pensa, pô, mas eu vou vender um kit por mês, vou lucrar ali 3 a 5 mil reais, mas eu vou ter que perder tempo instalando o kit, vou ter que fazer lá a integração com o cliente, vou fazer projeto. Então, tipo assim, você não precisa fazer nada sozinho. Como o Henrique sempre diz, você tem que focar naquilo que você é melhor, né? No nosso jogo aqui, o time é grande, então você pode atacar só na compra e venda, né? Você pode atacar só no projeto, você pode trabalhar só na instalação, ou você pode ter um time, já chamar de seu e fazer de tudo um pouco. Mas sozinho, a gente não consegue. Sozinho, em dupla, é muito difícil. E você ainda pode também passar para o cara, Fábio, contornando essa objeção aí, a questão do modelo white label, né? Que é o que? É você poder falar, cara, ó, é o seguinte, você vai me fornecer os uniformes da tua empresa, a minha equipe vai chegar lá E com o isso é teu o nosso uniforme, no teu procedimento. padrão, né? Entregar o teu Justamente, serviço ali. inclusive, muita gente me pergunta porque a gente não divulga mais os nossos trabalhos, né? Mas é justamente porque os nossos contratos, eles são todos com sigilo, né? Nós temos contrato ali de sigilo de imagem, direito de imagem do cliente. Então, a gente coloca o nosso time, o time vai estar personalizado com a tua empresa, certo? A gente vai estar lá dentro do cliente lá, não fica transparecido que é um serviço terceirizado. Então, realmente, é um procedimento que a terceirização hoje, no formato Justec, ela é o mesmo time da tua empresa. Os profissionais que vão te atender serão sempre os mesmos, né? Então, conforme você vai ganhando volume, mais o time fica integrado dentro do teu campo, né? E nós temos até a modalidade realmente para o integrador que não quer, que não se interessa em formar time, como é a grande parcela dos meus clientes. São integradores que decidiram ali focar na venda, decidiram focar só em projeto, né? Alguns engenheiros que eu trabalho, e passam as demandas para a gente. Não tem essa de o cara que quer abraçar tudo, né? O cara que quer abraçar tudo, ou ele já tem uma estrutura, ele já tem um capital e consegue montar um time robusto ali para tentar concorrer no mercado, né, Henrique? Que é essa estratégia de primeiro montar o negócio, deixar tudo redondo para começar a jogar, vai te custar muito mais caro, né? Então, começar com o que você já tem, no lugar que você já está, e contar com os parceiros possíveis, é a melhor estratégia de crescer nesse mercado. Show de bola, irmão.
Já pegou o ônibus aí, Cara, Rafael? Tamo junto aí, hein? objeção Vamos Estamos viajar. aqui. aqui, pessoal. Não para não aí, ó. Estamos aqui já na saída aqui. Estamos aqui em Imperatriz indo para São Luís. Meu Tem herói. uma objeção que vem acontecendo com frequência com clientes que gastam ali acima de 4, 5 mil reais de energia, que é a questão do cara não ter espaço suficiente para fazer a instalação dos painéis do sistema de energia solar dele, né? Eu sempre costumo dizer que determinadas objeções só vão ser contornadas se você de fato tiver tempo para gerir o teu negócio, para você sair fora da caixinha. Por isso que mais uma vez eu reforço a questão de você não estar enfurnado dentro de todas as atividades da empresa. Quando você cria situações do tipo, eu já me deparei com um cliente do cara falar assim, cara, já veio diversas empresas aqui, nem precisa ir lá não, pô, porque o que acontece? O meu gasto é alto, eu até tenho uma linha de crédito lá já pré-aprovada do banco, mas, cara, eu não tenho espaço, não adianta. Ou eu tenho espaço, mas tem um prédio lá do meu lado e pega sombra lá praticamente que o dia inteiro, né? Cara, essa aí, como diz, eu já ganhei uns 2 ou 3 projetos aí de médio para grande porte, só por conta dessa alternativa que a gente trouxe para o cliente, né? Você vai fazer o quê? Você vai mapear, você vai criar um banco de dados de empresas que tenham galpões de logística e que esses galpões tenham um baixo consumo de energia. Tem muito. Galpão de logística, às vezes o cara tem um galpão lá com 10 ônibus, mas só tem um computador e uma televisão lá ligada. E esse cara não gasta nem 300 kWh, né? E aí, o que você vai ofertar para esse cara? Você vai ofertar para ele a possibilidade de fazer a locação desse telhado, né? E aí você, obviamente, o ideal é que seja com o proprietário do imóvel. E aí você vai sugerir isso, o cara fala, cara, vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho um espaço ali, você vai ter que pagar um aluguel desse telhado, você vai sair de uma conta de 7 mil reais e você vai pagar o consumo mínimo lá da concessionária, sua taxa de iluminação pública, vamos ter que pagar o aluguel daquele telhadinho ali e, cara, você vai sair de 7 mil de conta, você vai ficar pagando 2 mil reais. Você não vai economizar tanto quanto se você tivesse na tua estrutura, mas eu tenho certeza que entre Pagar economizar, 7, pagar 2, né? pagar 7 mil reais de conta e você poder pagar só 2 mil, né? Eu tenho certeza que no final de 12 meses aí, você pegar esses 5 mil, multiplicar e 60 mil, acho que você E faria é, bastante coisa dentro da É tua fato, empresa, viu, Henrique? né? É fato que, por Então, diversas vezes, né? É a mesma coisa que você falou aí, só que o oposto. A gente é muito procurado, eu acho que você aí também, por exemplo, chacareiros, fazendeiros ali que têm a terra e têm interesse em fazer usinas ali, alugar, arrendar a terra para essas usinas, né? Então, você vai trabalhando no mercado, você vai interagindo com as pessoas e você vai encontrar clientes que querem instalar, mas não tem telhado suficiente ou não tem possibilidade de telhado. Muitas vezes o cara tem uma cobertura que não tem o telhado, não tem quintal para instalar ali. E você tem por obrigação, e criando esses bancos de cadastro, né, Henrique? Para criar as oportunidades, né? Criar as oportunidades. De repente você acha até um terceiro aí que tem o dinheiro para investir, mas não tem nem a terra, nem tem telhado, e nem quer saber de energia, né, Henrique? Ligar as 3 peças e ganhar a tua parte, né? exatamente. Opa, Exatamente. Olha o Moacir. Moacir falando aí, ó. 60 mil por ano dá para comprar uma chácara e fazer Exato, uma né? própria usina. É uma É uma estratégia. estratégia. É uma estratégia que o Exato, cara ele está pode adotar falando ali, da por exemplo. Às vezes o economia, né? cara tem Economia de 5 mil por mês vai dar 60 mil por ano. Uhum. Eu tenho uma, hein, Exatamente. Henrique? E assim como ele pode utilizar de estratégia. Oi. Sim, eu quero botar uma objeção aí. Quando você terminar esse assunto aí, Ah, uma bem cabeluda agora aí. uhum. Termina seu raciocínio aí para eu botar você de sinuca de canto aí Iu! para a turma que está aqui escutando aqui nossa Especialista. live aqui. Tem que sair dela. Não, eu digo assim, às vezes se o cara tiver porque o ideal desses contratos aí de aluguel de telhado, até para a segurança do investidor, do cara que está fazendo a usina no lugar de terceiros, né? É que esses contratos sejam longos.
Agora, ele também pode pegar uma linha de raciocínio do que o Moacir falou. Se o cara falar assim, poxa, peraí, essa economia que eu vou ter aqui durante um ano dá 60 mil, em 3 anos dá 180 conto. Então, de repente, o cara pode alugar esse lugar a curto prazo. Aluga esse lugar a curto prazo, já criando o planejamento para que daqui a 3 anos, porque se você já economizou 180 mil, se cada mês você estiver aplicando essa economia no banco, estiver aplicando isso aí em outro lugar, você vai ter um valorzinho superior à sua economia. Então, que tem muita gente que já pensa assim, economizei, eu gasto um pouco mais, eu aumento meus gastos em outras coisas, eu levo essas. Se você criar o hábito de tudo que você economizar, você reinvestir em outras coisas para poder aumentar a sua lucratividade, melhor ainda. Vamos lá. Manda, meu Agora garoto, sim, que eu já adoro estamos a em 40, pergunta. 40 minutinhos de live aí. Eu quero, né, fazer assim, essa última aí, que eu acho que vai dar bastante polêmica para a gente poder fechar essa live de hoje aqui, te falando sobre as objeções aí que o pessoal tem no mundo solar. E aí, Henrique, eu quero botar uma que eu acho que você vai lembrar lá no passado, lá quando você começou. Para o cara que está aqui, né, do Sun Training, que está, né, escutando a gente, que está querendo ingressar no mercado solar, quando ele vai começar, ele não tem nenhuma case de sucesso, e aí o, o cliente vai lá e pede, cara, me dá aí uma informação aí, um contato, ou me mostra um usina que você fez aí para mim poder Dá uma avaliar o teu referência aí no teu trabalho, serviço. né? E essa objeção, o que o cara que está começando do zero, a primeira faz o quê, Henrique? Essa é braba, né, Henrique? Essa é braba, Aí porque Aí essa eu lembra pensei do, que ia do ser um negócio. amigo? Eu É, pensei que ia ser um ele lembra negócio do mais amigo? Não, vou complicado, lembrar né, você Henrique? do meu amigo. Eu Tipo pensei, assim, já tive casos aqui do pessoal me ligar, eu já para tava. mim, né, já contornando aqui. Será que, ó, não sei se é a estratégia certa, mas já tive parceiro de me ligar e falar, Fabão, me manda umas fotos, umas imagens aí para eu fazer o portfólio aqui da minha firma. Eu falo, pô, velho, eu não posso, porque as instalações não são minhas. Não posso, né? Então o cara muitas vezes ele quer utilizar um portfólio, até isso ele quer usar do terceirizado ali. Eu não sei Não, se é não estratégia. façam O que isso, você galera. Tá recomenda? falando aqui, mas isso não é honesto, né? Vamos Não é lá, porque senão honesto. pode dar problema Pode, não depois pode. aí. E você, Henrique, como que você vai sair de uma dessa daí? A pessoa que está entrando agora no solar, não tem nada, começou, fez o Exatamente. nosso treinamento e vai fazer a sua primeira venda. Me conta aí. Eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou contar a primeira tentativa que eu tentei, que eu fiz, para contornar essa objeção, e que não deu certo. E eu vou contar o que de fato deu certo, tá? É, cara, para mim Oi, vender o meu primeiro Henrique, projeto, eu ia levou perguntar agora, 4 demorou meses, para né? Eu vender o sempre primeiro contei projeto? no 4 meses? treinamento ali. 4 meses para vender o primeiro projeto. E eu falei assim, cara, vai ser moleza, porque como eu já trabalho com segurança eletrônica, os caras já me conhecem, vai estar aqui, tá tudo certo, conhece, confia no meu serviço, confia na entrega, tá tudo certo. Vai nessa. Foram 4 meses. E aí eu cheguei lá no meu cliente lá e era apenas um projetinho de 17 mil reais por mês que o cliente gastava com energia, tá? Era para fazer em 3 empresas. E eu falei, cara, esse cliente é meu de segurança eletrônica desde Garantido. 2007. Nós estávamos em 2020. Eu falei aqui vai ser batata, já vou chegar rachando 600 mil no primeiro projeto. E aí ele veio com essa objeção de, cara, mas e aí, o que você fez aí já De de repente, projeto? Como de é que repente tá? aquilo que Como é que é a você economia? achava que era a vantagem, né, dele te conhecer, é que foi o problema, que ele te conhecia e sabia que você não mexia com isso, Né? né? Pô, o cara ia gastar o dinheiro do Alan de Rovo Aham. comigo, porra, no negócio pra botar em cima do telhado dele, entendeu? E eu falei, porra, aqui vai ser moleza. Eu cheguei lá cedo, lembro como se fosse hoje. Eu tô vendo a cena aqui, bicho. Lá na Ferragem Pinheiro, lá sentado com o seu Roil na mesa lá. E aí ele falou, cara, bicho, é da minha casa. É da minha. Assim, aí vem um problema, né? O cara tem mais 2 sócios, né? Então, assim, eu até vi a possibilidade dele tentar me dar essa É oportunidade, mas questionado. ele tinha sócios na empresa, e aí os sócios botaram ele em xeque em relação a essa situação, né? Mas aí o que eu tentei argumentar com ele? Eu falei, não, aqui é o seguinte, ó. Tô sendo honesto aqui que a gente não tem o que, estou começando agora, porém, os colaboradores da nossa empresa que estão vindo para executar os serviços,
eles já têm mais de tantas instalações no mercado, já tem essa expertise, parapapá, meu sócio é engenheiro, não sei o que lá, e PPP. Aí ele falou, cara, valeu, mas Vai não rolar vai dar não. certo, não. Entendeu? Eu Eu falei, acho que é bem mais puta difícil merda. quando você vai vender E para o aí, meu amigão, PJ, né, fiz Henrique? A primeira igual. instalação, porque as empresas têm muito disso, né? Como já é uma estrutura mais arrojada, quando a empresa é maior, ela vai dar preferência à empresa mais qualificada. Não, muitas vezes, né, Henrique, no B2B, na venda empresa para empresa, você vê que não é o preço que vende, mas sim a melhor empresa, com a melhor competência. Então, tipo assim, por vezes ele vai pensar, aí nesse caso aí ele E deve ter aí, pensado, né? cara, Calma aí, não. Se eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer com quem tem mais experiência, né? Vou servir de cobaia não. aí seguindo, e aí seguindo na história, peguei, botei o rabinho entre as patas, nem a proposta ficou na mesma, Voltou. bicho. Do jeito que eu fui com a proposta Você vê, no né, que não é envelopezinho, ela voltou preço que comigo, fecha nesses casos, né? entendeu? É, exatamente. E aí fui embora tal, e eu, pô, fiquei chateado com aquilo ali, acabou meu dia ali e tal, mas eu falei, não, velho, mas não vou desistir não, entendeu? Tem que ter resiliência nisso aqui, vambora, vai dar certo e vamos correr. E nessa época eu tava com um menino pequeno em casa, não tinha tempo para estudar, tava devendo os trem de serviço de segurança eletrônica para fazer, mas, bicho, botava menino para dormir, 11h30 da noite, eu tava lá futucando no YouTube, até o dia que eu encontrei um parceiro ali e fui pedindo ajuda, comprei curso online, assisti o curso online, e aí nesse curso online o cara falou bem assim para mim, cara, se você tá tendo dificuldade para vender o teu projeto, você precisa comprar o case. Eu falei, mas onde é que tem essa loja aí que compra o case, que eu não, que eu não sei como é que faz. Ele falou, cara, é o seguinte, você vai ter que pensar em alguém que tenha a Henrique, necessidade peraí. de Vou utilizar dar o uma pausa sistema de aqui, que você energia vai contar essa solar. história aí. Mas, sim, só para a gente fechar outra, então, resumindo, não teve como salvar essa objeção, não tem objeção para essa situação, né? Quando o cliente precisa de um case e ele quer um negócio que realmente exista ali, cara, eu preciso que você me mostre um serviço. Você falou na sua de 600K, a minha foi de 1,5 MB, para você ter noção. Imagina, sem nenhum case, querer vender uma usina de 1,5 MB como distribuidor. O cara olhou para minha cara e falou, cara, tá de sacanagem comigo, né? E olha que eu fui com um fornecedor chinês na mesa, entendeu? Fui com um fabricante na mesa, mas não adianta, eu não tinha nenhum case, né? Então, nesse caso aí, realmente, eu acho que nem vale Não a tem pena, né, para resultado, quem pô. está Não tem começando, resultado. assim, tem que ser honesto, ó, tô começando, às vezes vai que a pessoa, né, faz, mas não tem o que fazer. Realmente, eu acho que é uma objeção que você não tem como É vencê-la, né? Se eu tiver errado, você me corrija, né? E só se alguém através tiver aí de né, transparência que mesmo, né, conheça Rafael? algum Só caso que através do aconteceu jogo ao limpo. contrário, Isso. justamente, faz o jogo limpo. E outra coisa, se tiver alguém, um exemplo que conseguiu contornar, cara, que vem, passa aqui no grupo, porque eu acho que a gente também, né, pode aprender junto com as pessoas ali que às vezes tem uma situação parecida, mas conseguiu nessa situação converter em uma venda, né? É. Pois é, assim, de toda forma, eu diria que a solução que eu arrumei é uma Aham. forma de contornar a objeção. Só que aí você tem que saber que também não é com todo cliente que vai colar essa objeção, né? O que que eu fiz aí? Qual que foi a minha saída? Eu busquei um parceiro que precisava ele estava construindo uma casa, a casa já estava já em quase de parte de acabamento. E aí eu falei com ele, olha só, cara, por que tu não colocou fotovoltaico aí na tua casa para de repente vender mais rápido, ser um diferencial para o teu imóvel? Não faz sentido para você estar instalando um sistema desse aí, não. Ele falou, pô, Henrique, eu já fiz até alguns orçamentos, cara, só que é puxado demais. E o que que acontece? Você vai colocar um sistema desse na casa, eu não vou conseguir vender a casa mais cara por conta disso, então eu prefiro não colocar e tal. Eu falei, beleza, você tá me dizendo que é caro, né? Mas e você chegou a fazer alguns orçamentos? Ele falou, fiz, cara, o mais barato que ficou 30 mil. E aí eu falei para ele, pô, e deixa eu te fazer uma pergunta, se esse mesmo sistema que esses caras estão te ofertando por 30, eu levar para você por 22 mil aí, para você poder fazer o negócio a preço de custo, vender tua casa mais rápido, valorizar o teu imóvel e em contrapartida, por que que eu estou fazendo isso? Você sabe da minha competência nos outros serviços que eu já entrego para você, que ele era meu cliente, né? Você já sabe da minha competência, você sabe que eu vou disso para mim poder ter
algum cliente para me poder mostrar que eu já fiz um projeto, que a gente já executou e tudo mais. E, cara, olha só que trem mais louco e de engraçado aí. Ele falou, rapaz, é o seguinte, eu animo, só que eu vendi uma outra casa ali e tô com esse carrinho aqui, né? Era um Ford Fiesta. Tô com esse Fiestazinho aqui e tal. Você não quer pegar esse carro, não? Ah, pega aqui, aí você já faz o fotovoltaico, já instala as câmeras lá, já faz uns outros negócios, tal, não sei o que. Eu falei, pô, beleza, vamos nessa. Bicho, isso era em janeiro. Qual que era o meu objetivo aí? Comprar o case, não era? Quando eu fui instalar o serviço Ainda desse bem que você não cara, pegou uma maré, hein? na... Se tivesse pegado maré, você tava mas até hoje com ele. depois eu vou te contar as buchas desse carro. Mas, mas aí peguei o bendito carro, mas o meu objetivo, gente, era o quê? Ter o case para me poder vender para outros. E eu falei, até foi até o Alexandre, o Rafa. Aí eu falei para o Alexandre, bicho, você vai já me indicar para os teus parceiros aí, para os construtores, você vai dizer que você está colocando, me ajuda aí e tal, entendeu? E vamos divulgar esse trabalhozinho aí. Meu irmão, quando eu fui instalar o sistema dele, eu já tinha instalado mais 6, só com a Olha, indicação dele, e não tinha instalado dele ainda. tava em obra ainda. Porque a casa não acabava, aí eu já tinha vendido o carro, já tinha comprado o kit dele. O kit dele eu já vendi para mais umas 3, 4 casas. E eu fui falando, enquanto tu for enrolando aí, depois tu me avisa aí, pelo menos com um mês de antecedência, para eu poder comprar o negócio de novo. Entendeu? Então, assim, o que eu queria com ele mesmo, a minha sorte foi que ele me ajudou a divulgar o trabalho, dizendo que eu estava instalando lá na casa dele e tudo mais. Mas, ou seja, partimos desse princípio, entendeu? Partimos desse princípio. Então, assim, quem não tem, vai começar do zero, cara, compra o case. Procura alguém que tenha interesse em colocar, porque você vai trabalhar mais tranquilo. Se o serviço era para demorar 3 dias e você levou 10, o cara tá cagando para isso. Ele já sabe que você ia testar na casa dele. Ele já sabe que você disse que estava aprendendo, entendeu? E se você não Até no quer quebrar pós-venda, taxa, né, Henrique? isso, Até no pós-venda fica mais tranquilo de você tratar. De ah, repente, teve algum problema no monitoramento, até mesmo uma falhazinha ali na conexão, no mau contato. Vai ter No mais momento paciência, é futuro, o verdade. cliente vai te ligar vai. mais paciente, já vai falar: não, fulano, realmente deu um probleminha aqui, você pode vir, porque se você diz que é o bichão, que está preparado, der qualquer pepino desse daí, o cara vai ligar mais ignorante, né? Se eu Já vai saísse estar. no prejuízo, se eu saísse no prejuízo financeiro de R$ 2.000 nesse projeto, eu já estaria no lucro. Eu já estaria no lucro. Agora tu imagina eu que só empatei, entendeu? Um dos cursos mais caros que eu paguei na minha vida de energia solar custou R$ 8.000. Eu fiquei iludido com um cara que estava fazendo uma usina de grande porte aqui em Brasília. Eu fui lá pegar, eu já estava fazendo um outro serviço, que foi um projeto de segurança lá no lugar, fibra ótica e tudo mais. E eu vi a galera passando dificuldade com mão de obra. Fui ofertar meu serviço lá pro cara para me poder aprender, para me poder colar, chegar mais perto, ficar mais envolvido nesse ambiente. O serviço ficou combinado em R$ 18.000, eu só recebi 10. Os 8.000 eu não recebi até hoje, já fez 3 anos. Então, assim, o curso mais caro que eu paguei na vida para aprender a instalar energia solar, para me deixar próximo do ecossistema de energia solar, eu não estou falando nem de aprender, de fato, ele me custou R$ 8.000. Então, você comprar o case, uma situação que você já vai sair empatado, só para poder custear as despesas, já está pago, irmão. Já está pago. Entendeu? Verdade. Então, ó, diminui um pouco o olho para achar que vai ficar rico, que vai mudar de vida, que vai rachar de ganhar. Não funciona assim, não tem fórmula mágica. O mercado é Verdade. muito Uma bom, semana, o cara o acha que vai mercado pegar é uma usina top, gigante e não vai. o Não é mercado é assim. top, o mercado é excelente. Agora tem que fazer a coisa certa, a coisa séria, ter os fornecedores certos, os parceiros corretos, entendeu? Tem que ter os prestadores de serviço de qualidade. Você Exato. tem que ser uma pessoa íntegra de qualidade que vai fazer a entrega, entendeu? Então é por isso que eu convido você aí que não faz parte ainda do nosso grupo da mentoria, clicar aqui no link, lá no link da bio do Instagram aqui da Santrain. Tem o nosso grupo da mentoria, onde a gente está passando conteúdos diariamente para vocês. Estamos aqui todas as noites, às 19 horas, entregando conteúdo para vocês. E quem tiver oportunidade, quem puder participar,
Lá dentro a gente fala sobre os nossos treinamentos presenciais e o nosso prazer é fazer a entrega, o nosso prazer é levar conhecimento para vocês, é tirar vocês de um ponto A e levar para um ponto B, fazer a diferença nisso. O nosso curso, a duração dele é de 3 dias. A Nesses 3 dias imersão é prática, chuva né? de conteúdo, é deixar a cabeça quente mesmo, mas para aplicar na segunda-feira e ganhar dinheiro com alguma coisa. E quem sabe ali nos 15, 30 primeiros dias ali você conseguir recuperar o teu dinheiro investido e começar a ganhar dinheiro. Tem o Exatamente, quê? igual Tem vários 30 alunos da dias. gente aí, né, Henrique? Hoje, ainda hoje no grupo lá, o No... amigo já falando que já fez a turma com a gente semana passada, no dia 28, 29, e já vendeu o primeiro kit hoje. Não sabia nada, vem de outro ramo, E já eu já, meteu ficha e eu já falou, digo inclusive, que que passou vendeu um kit mais caro do que outros dois concorrentes, né, Henrique? exatamente. Não, na verdade, ele falou que ele competiu com duas empresas Já já experiente mais de antigas e tudo mercado, mais, né? ele conseguiu ganhar esse serviço. Inclusive, uma das coisas que eu falei para ele agora, e antes da gente entrar na live, eu falei, ó, depois que tiver tudo prontinho, tudo funcionando, que você tiver a satisfação do seu cliente, você vai perguntar para ele o porquê que esse cliente comprou com você. E aí você tem que entender toda a jornada desse cliente, o que aconteceu com ele quando ele te procurou, até a hora que você fechou, para você procurar outros clientes como esse e você utilizar a mesma estratégia que você fez ou parecida para você acertar e replicar. Então, assim, não somos nenhum guru, não estamos aqui para dizer o que é certo, o que é errado. O que a gente fala é o Exato. que a gente está fazendo, o que a gente está na prática e minimizando que você passe por todos esses atropelos que nós já passamos aí nessa jornada. Me Essa sinto um bebê caminhada. ainda, perto de grandes players que se tem dentro do mercado. Eu acho que cada dia a gente aprende mais, a gente aprende com os alunos, a gente aprende quando a gente está ensinando, a gente aprende na hora que a gente está no dia a dia na nossa batalha aí. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês aí, é que estamos aí de braços abertos para acolher vocês da melhor maneira possível e entregar conteúdo de qualidade e fazer a diferença. Se não fizer a diferença, meu amigo, se não fizer resultado, pede lá que a gente faz o Pix de volta lá, devolve o dinheiro e seja Sem feliz e vamos problema. embora para cima. Sem problema. Isso aí, Estamos Henrique, aí para se não ajudar. se tivesse a Suntrain naquela época, cara, você não tinha passado esse apuro também, na primeira vez, Tinha tá vendo? não, Hoje tinha já tem a nunca. Suntrain, já tinha sido mais fácil. Eu tô Verdade, pegando a Henrique estrada aqui, pagou galera, 8 mil ó. reais aí para entrar no mercado de energia solar. Por R$ 1.200, vocês podem entrar bem mais fácil. Você tá doido. Eu vou saber se não vai cair, que eu já Senhores, tô pegando a estrada aí. Então, não sei se alguma coisa para finalizar aí, mas eu queria agradecer toda a turma que participou hoje aí da live, né? Mandar um Aí, abraço, amanhã galera, tem que ficou mais. aí. Amanhã nós estamos ao vivo lá de São Luís, a turma vai estar aí de algum lugar aí em Brasília. E vai mandando aí, entra no grupo, né? Tá, né? Tem o nosso também no YouTube também, você pode verificar as lives que a gente fez lá. A gente está aqui para ajudar vocês aqui todo dia na parte solar aí, ok? valeu, Mais algum obrigado. recadinho, Moacir, fechou? obrigado. Moacir, você responde para mim. Você já está participando lá do grupo já, Moacir? Responde aí, Moacir. Fala aí para mim. Vamos ver se o Moacir ainda está aí. Responde aí para nós, Moacir. O Ribas e o Moacir ainda estão online aí. Agradeço a vocês aí terem estarem com a gente até o final, galera. Riba já está lá com a gente lá. Pode entrar lá, Moacir, que não paga Entra nada lá no não. grupo lá, Moacir. Link na descrição aí do Suntrain, ali, da página da Suntrain. Agradeço aí a Sei. boa noite aí, valeu. Galera, boa Valeu, noite, galera. bom descanso aí, Bom todo mundo, descanso. valeu, tchau.